A parte da Lua que nunca vemos da Terra, perpetuamente virada e encoberta pela escuridão, foi uma fonte de profundo mistério durante a maior parte da história humana. Por milênios não tínhamos conhecimento direto do que havia neste hemisfério oculto. Não houve pousos nem imagens de perto, apenas a tela vasta e silenciosa do desconhecido. Isso tudo mudou com o amanhecer da era espacial. A NASA, impulsionada por uma curiosidade insaciável e pelos imperativos geopolíticos da Guerra Fria, começou a enviar missões orbitadores e um conjunto de instrumentos de alta tecnologia para explorar este território enigmático. O que esses emissários robóticos encontraram foi um mundo que era ao mesmo tempo alienígena e familiar, uma paisagem de desolação austera e bela. Eles descobriram crateras massivas, as cicatrizes de impactos antigos e violentos que moldaram o início do sistema solar. Eles detectaram composições minerais estranhas e inesperadas que não pareciam corresponder a nada na geologia mais familiar do lado próximo da Lua. Eles captaram sinais magnéticos fracos e fantasmagóricos, os remanescentes fossilizados de um campo magnético global há muito extinto, um campo que era inesperadamente forte e cujas origens permanecem uma fonte de intenso debate científico. E nas sombras profundas, gélidas e permanentes das crateras polares, eles encontraram o tesouro mais precioso e inesperado de todos, sinais definitivos de água congelada. O lado oculto é um lugar que na superfície parece morto e inerte, um mundo silencioso e imutável, mas algo sobre ele, a soma de todas essas pistas estranhas e díspares, não se encaixa perfeitamente. Então, o que realmente existe lá no lado oculto da Lua, e por que após mais de meio século de exploração, ele continua a exercer um fascínio tão poderoso e duradouro para a NASA e para toda a comunidade científica? A Lua, nossa companheira celestial mais próxima e constante, apresenta uma única e familiar face para a Terra. Desde que a humanidade contempla o céu noturno, vemos os mesmos padrões imutáveis de planícies vulcânicas escuras e planaltos brilhantes e cheios de crateras. Essa notável constância não é um truque de luz ou distância. É uma consequência fundamental e bela da mecânica celestial, um fenômeno conhecido como acoplamento de maré. Entender essa dança gravitacional é a chave para compreender por que um hemisfério inteiro da Lua permaneceu totalmente oculto aos olhos humanos por incontáveis milênios, um território vasto e misterioso, envolto em um enigma duradouro que apenas o advento do voo espacial moderno poderia finalmente desvendar. O acoplamento de maré é o resultado final de uma longa e paciente conversa gravitacional entre um corpo primário grande, neste caso a Terra, e um corpo orbitante menor, a Lua. Ao longo de um período imenso e quase inimaginável de tempo cósmico, a poderosa atração gravitacional da Terra esculpiu e moldou a rotação da Lua. A Lua não é uma esfera perfeita e uniforme. Ela tem protuberâncias leves, quase imperceptíveis, tanto no lado que está voltado para a Terra, quanto no lado oposto, o lado oculto. Essas protuberâncias são uma consequência direta da gravidade da Terra, que puxa com mais força o lado próximo da Lua do que o seu centro, e com mais força o seu centro do que o seu lado oculto. Essa atração gravitacional diferencial estica ligeiramente a Lua como um pedaço de caramelo cósmico ao longo da linha que conecta os dois corpos celestes. Na história inicial e caótica do Sistema Solar, a Lua provavelmente girava em seu eixo muito mais rápido do que hoje. À medida que orbitava a Terra, essas protuberâncias de maré estariam constantemente e ligeiramente desalinhadas com a linha direta Terra-Lua. A imensa gravidade da Terra teria puxado implacavelmente essas protuberâncias desalinhadas, tentando trazê-las de volta ao alinhamento. Essa constante e suave puxada criou um torque, uma força rotacional na Lua que agiu como um freio poderoso e inescapável. Ao longo de centenas de milhões e talvez até bilhões de anos, esse efeito de frenagem continuou. A energia rotacional da Lua foi lentamente dissipada, convertida em uma quantidade minúscula de calor através do atrito interno de seu próprio interior rochoso e em agitação. Esse processo foi uma via de mão única, uma jornada implacável e irreversível, em direção a um estado de energia mínima, um estado de perfeito equilíbrio gravitacional. Esse estado de equilíbrio é alcançado quando o período de rotação da Lua em seu próprio eixo
corresponde precisamente ao seu período de revolução em torno da Terra. Em termos mais simples, a Lua agora leva exatamente o mesmo tempo, cerca de 27,3 dias terrestres, para girar uma vez e para completar uma órbita completa ao redor do nosso planeta. Essa valsa celestial sincronizada significa que o mesmo hemisfério da Lua está perpetuamente e graciosamente orientado para a Terra. Do nosso ponto de vista, pode parecer que a Lua não está girando, mas está. Sua rotação está apenas perfeita e lindamente combinada com sua velocidade orbital. Este é um destino comum para grandes luas que orbitam perto de planetas massivos em todo o nosso sistema solar e além. É o resultado natural e muitas vezes inevitável de um longo e paciente abraço gravitacional. Embora seja verdade que o mesmo lado da Lua geralmente está voltado para a Terra, uma série de oscilações sutis e belas conhecidas como librações nos permitem espiar apenas ligeiramente ao redor de suas bordas ao longo de um mês lunar. Essas librações são causadas pelo fato de que a órbita da Lua não é um círculo perfeito, mas uma ligeira elipse, e seu eixo de rotação está ligeiramente inclinado. Isso significa que, com o tempo, um observador atento na Terra pode, na verdade, ver cerca de 59% da superfície da Lua. Mas isso ainda deixa um vasto e tentador 41% do nosso vizinho celestial, mais próximo, um território maior que o continente africano que está para sempre e completamente escondido de nossa linha de visão direta. É esta grande porção verdadeiramente oculta da Lua que constituiu um dos grandes e mais duradouros mistérios da astronomia pré-era espacial. Por milhares de anos, o lado oculto foi uma tela em branco, um reino de pura conjectura científica e imaginativa. Nenhum telescópio, por mais poderoso que fosse, poderia curvar a luz ao redor do limbo da Lua para revelar seu hemisfério invisível. Desde as primeiras e rudimentares lunetas de Galileu Galilei no século XVII, que revelaram a Lua como um mundo de montanhas e crateras, até os massivos observatórios terrestres do século XX, todo o instrumento era fundamentalmente limitado pela orientação de acoplamento de maré da Lua. Essa falta de observação direta significava que nossos mapas da Lua eram, por sua própria natureza, incompletos. Eles representavam apenas a metade visível de um mundo, deixando o outro lado para o reino da imaginação dos artistas e para suposições científicas educadas, mas em última análise não comprováveis. A verdadeira e única razão para este mistério prolongado foi a ausência de um único e crucial salto tecnológico, a viagem espacial. Até meados do século XX, o conceito de enviar uma sonda robótica, muito menos um ser humano, para além da atmosfera da Terra, estava confinado às páginas da ficção científica. Os desafios de engenharia eram imensos, matéria de sonhos. Mas o amanhecer da era espacial, desencadeado pelo lançamento do Sputnik 1 pela União Soviética em 1957, alterou fundamental e irrevogavelmente essa realidade. De repente, o que antes era pura fantasia tornou-se um objetivo nacional tangível e ferozmente contestado. Mas mesmo com o advento de foguetes poderosos, observar diretamente o lado oculto apresentava um novo e imediato problema à comunicação. Uma espaçonave no lado oculto da Lua seria completa e totalmente bloqueada pelo corpo de 2.159 milhas de largura da própria Lua de enviar seus sinais de rádio diretamente de volta à Terra. Ela estaria em um ponto cego de comunicação, uma sombra de rádio cósmica. Qualquer dado que coletasse, qualquer imagem que capturasse, ficaria preso a bordo, perdido para nós para sempre, a menos que uma solução inteligente pudesse ser encontrada. Esse desafio necessitou do desenvolvimento de tecnologias de retransmissão avançadas e, na época, altamente especulativas, como satélites em órbita, que pudessem receber um sinal de uma sonda do lado oculto e depois retransmiti-lo de volta à Terra. Sem tal retransmissão, qualquer missão de longa duração ao lado oculto seria um exercício de futilidade, uma jornada a um desconhecido silencioso e sem dados. A primeira histórica e bem-sucedida aventura para perfurar este véu de mistério foi realizada pela União Soviética. Em outubro de 1959, sua sonda Luna 3, uma espaçonave pequena, e para os padrões modernos incrivelmente primitiva, contornou a Lua,
tornando-se o primeiro objeto feito pelo homem a capturar uma imagem deste território enigmático e há muito escondido. As imagens eram grosseiras borradas e distorcidas produto de um sistema primitivo de processamento e digitalização de filmes a bordo e de um tênue link de rádio de longa distância. Mas foram revolucionárias. Foram os primeiros vislumbres tremeluzentes e fantasmagóricos de um novo mundo e revelaram uma paisagem que era imediata e surpreendentemente diferente da face familiar do lado próximo. As imagens mostraram uma superfície muito mais intensa e uniformemente craterada e notavelmente e quase completamente desprovida das grandes planícies vulcânicas escuras, os maria que tão proeminentemente definem a paisagem lunar visível. Esta revelação inicial e impressionante confirmou que o lado oculto não era simplesmente uma imagem espelhada do lado próximo. Possuía seu próprio caráter geológico distinto, um caráter que sugeria uma história evolutiva diferente e talvez mais antiga. A excitação gerada por essas primeiras fotografias distantes foi imensa e preparou o cenário para uma nova era de exploração lunar, uma era em que o lado oculto da Lua, antes escondido lentamente e lindamente, revelaria seus segredos há muito guardados à curiosidade implacável e insaciável de uma nova e viajante espacial espécie humana. As imagens borradas da Luna 3 foram um primeiro passo tentador, mas estavam longe de fornecer uma compreensão abrangente. A NASA, então, uma agência espacial relativamente jovem mas ambiciosa, rapidamente iniciou seu próprio programa paralelo de exploração lunar, um programa que culminaria nos históricos pousos humanos das missões Apollo. Embora essas primeiras missões da NASA, por razões práticas de seleção de locais de pouso e comunicação, estivessem focadas principalmente no lado próximo, o imperativo científico de explorar e entender a Lua inteira, incluindo seu lado oculto, permaneceu uma força motriz poderosa e duradoura. A jornada para desvendar a Lua oculta foi longa e árdua, uma jornada que exigiu décadas de planejamento científico meticuloso, de inovação tecnológica, de tirar o fôlego e de uma competição internacional feroz que acabaria por empurrar a humanidade para além de seu berço terrestre e para o vasto e belo mistério do cosmos. A fascinação humana pela Lua e pelos céus em geral é uma história tão antiga quanto a nossa própria espécie. Antes do advento do método científico, antes da invenção do telescópio e muito antes de o próprio conceito de viagem espacial ter entrado em nossa imaginação coletiva, a Lua era um objeto místico e poderoso, um orbe prateado e luminoso no céu, noturno, que inspirava admiração, maravilha e inúmeros mitos. Civilizações antigas em todo o mundo teceram contos elaborados e muitas vezes belos em torno deste corpo celeste, associando-o a divindades, à fertilidade, à passagem inexorável do tempo e aos mistérios profundos e muitas vezes assustadores da noite. Era vista como uma carruagem de prata conduzida por uma deusa através da abóbada celeste, como um olho vigilante e às vezes julgador olhando para os assuntos dos mortais, ou como uma entidade poderosa e muitas vezes caprichosa que influenciava as marés, as colheitas e os próprios ritmos da vida e da morte. Essas primeiras investigações pré-científicas não eram sobre viagens físicas, mas sobre encontrar significado, sobre entender a natureza da Lua e seu significado espiritual em um universo que era, na maior parte, um desconhecido profundo e aterrorizante. Mas mesmo nesta era de mito, as sementes de um entendimento mais científico estavam sendo semeadas. O filósofo grego antigo Anaxágoras, no século V antes da Era Comum, fez a sugestão ousada, e para sua época herética, de que a Lua não era uma fonte de luz divina, mas um corpo rochoso semelhante à Terra, que sua luz não era própria, mas era meramente a luz refletida do Sol. Esta foi uma ideia radical e perigosa que desafiou as crenças místicas prevalecentes de seu tempo e que lançou uma pedra fundamental, embora rudimentar, para o grande edifício da investigação científica que estava por vir. Aristóteles, outra figura imponente do pensamento grego antigo, construiu sobre essas primeiras percepções observacionais, integrando-as em seu modelo geocêntrico abrangente e por séculos dominante do universo, um modelo no qual a Terra era o centro fixo e especial de toda a criação
e todos os corpos celestes, incluindo a Lua, se moviam em círculos perfeitos e cristalinos ao seu redor. Embora seu modelo estivesse em última análise e espetacularmente errado, sua abordagem sistemática e profundamente empírica para observar e teorizar sobre o cosmos influenciaria o pensamento ocidental por mais de 1000 anos. A ideia da Lua como um mundo, um lugar de substância, um destino, começou a criar uma raiz tênue mas persistente nessas primeiras investigações filosóficas. O sonho de voar, de transcender nossos laços terrenos, também permeia os mitos e lendas do mundo antigo. A história de Ícaro, que construiu asas de penas e cera e tentou voar até o sol apenas para ter suas asas derretidas e mergulhar para a morte no mar, é uma alegoria poderosa e duradoura da profunda e muitas vezes trágica aspiração da humanidade de conquistar os céus. Embora esses não fossem sonhos diretos de viagens espaciais, eles representavam um anseio fundamental e profundamente humano de escapar dos confins da superfície da Terra, um precursor psicológico necessário para a ambição maior e, na época, inimaginável de alcançar outros corpos celestes. Por muitos séculos, a falta de uma compreensão científica fundamental dos princípios básicos da física, da gravidade, da natureza da atmosfera e do vácuo do espaço significou que o conceito de viajar para a Lua permaneceu firmemente e com segurança no reino da fantasia e da alegoria. Era um assunto para poetas e contadores de histórias, não para engenheiros e cientistas. O século XVII, no entanto, marcou uma mudança crucial e revolucionária. A invenção do telescópio e sua subsequente e brilhante aplicação aos céus por Galileu Galilei transformou fundamental e irrevogavelmente nosso entendimento do universo. As observações telescópicas de Galileu no início do século XVI revelaram que a Lua não era a esfera perfeita, lisa e etérea da filosofia aristotélica, mas um mundo acidentado e profundamente familiar, um mundo com montanhas, com vales, com vastas planícies escuras e com inúmeras crateras, uma paisagem que era de muitas maneiras surpreendentemente semelhante às paisagens da nossa própria Terra. Ele, até mesmo com uma bela e simples peça de raciocínio geométrico, estimou as alturas das montanhas lunares, observando cuidadosamente os comprimentos das sombras que elas projetavam. Essa nova evidência empírica derivada de observação direta e repetível solidificou a ideia da Lua como um corpo físico, um mundo por si só, um lugar que se poderia, em princípio, visitar. Essa nova compreensão científica estimulou uma nova onda de saltos imaginativos, uma mudança do reino do puro mito para uma exploração mais fundamentada, embora ainda ficcional, das praticidades das viagens lunares. Em meados do século XVI, o escritor francês Cyrano de Bergerac, em sua História Cômica dos Estados e Impérios da Lua, imaginou uma série de métodos fantásticos, mas pela primeira vez vagamente mecânicos, de alcançar a Lua, incluindo o uso de garrafas cheias de orvalho que seriam puxadas para cima pelo sol da manhã, ou uma máquina movida por uma série de fogos de artifício, um foguete primitivo mas reconhecível. Na mesma época, o bispo inglês Francis Godwin, em seu O Homem na Lua, descreveu um protagonista que viaja para a Lua em uma carruagem puxada por uma equipe de gansos treinados e excepcionalmente fortes. Essas narrativas, embora encantadoramente não científicas, foram significativas. Elas representaram um novo e profundamente moderno desejo humano de imaginar, a vezes mecânica, vezes de tal jornada de lidar por mais imaginativamente, que fosse com os desafios práticos das viagens espaciais. O século XIX viu um florescimento deste novo gênero de ficção especulativa, um gênero que cada vez mais e habilmente entrelaçava os conceitos científicos mais recentes com uma narrativa ousada e imaginativa. O romancista francês Jules Verne tornou-se um titã desta nova forma. Seu romance de 1865, Da Terra à Lua, é talvez a obra mais famosa e influente da ficção de viagens espaciais primitivas. O conceito de Verne para a viagem lunar era um canhão gigante que viajava pelo espaço, o Columbiad, que dispararia um projétil contendo 3 passageiros intrépidos diretamente em direção à Lua. Embora um lançamento de canhão fosse na realidade instantaneamente letal para qualquer ocupante humano devido às imensas e esmagadoras forças G
A atenção de Verne aos detalhes científicos era para sua época notável. Ele consultou cientistas e engenheiros e meticulosamente, e na maior parte corretamente, calculou a velocidade de saída necessária para escapar da gravidade da Terra, a trajetória do projétil e até mesmo o custo financeiro de um porto, um empreendimento tão imenso. Ele descreveu com um surpreendente grau de precisão a experiência da ausência de peso no espaço e os desafios do suporte de vida em uma cápsula selada e muito pequena. Seu trabalho cativou a imaginação do público e, de forma sutil mas poderosa, introduziu os princípios fundamentais da balística, da mecânica orbital e da própria possibilidade de viagens espaciais a uma vasta e faminta audiência popular. Outro grande autor do século XIX, H.G. Wells, em seu romance de 1901, Os Primeiros Homens na Lua, concebeu um método de propulsão mais cientificamente imaginativo e de algumas maneiras mais profético, uma substância que ele chamou de cavorita, que tinha a propriedade mágica de anular a gravidade. Embora totalmente fictício, este conceito permitiu que Wells explorasse a ideia de um voo controlado e retornável para a Lua e criasse um retrato vívido e muitas vezes aterrorizante de uma civilização alienígena complexa e antiga de selenitas semelhantes a insetos que viviam em vastas cavernas subterrâneas. Essas obras literárias foram cruciais. Elas foram uma ponte imaginativa necessária entre a pura fantasia dos mitos antigos e os campos florescentes pragmáticos e práticos da física e da engenharia. Elas cultivaram um fascínio público generalizado pelas viagens espaciais, transformando-as de um conceito científico obscuro em um empreendimento humano futuro excitante e aparentemente plausível. Elas inspiraram gerações de futuros cientistas e engenheiros, as mesmas pessoas que um dia transformariam esses sonhos fantásticos em uma realidade dura e bela. A verdadeira base intelectual e científica para as viagens espaciais foi lançada por um pequeno e notável grupo de pensadores visionários no final do século XIX e início do século XX. Estes foram os verdadeiros pais da foguetaria, homens que, muitas vezes trabalhando de forma independente e contra considerável ridículo público e científico, desenvolveram os princípios teóricos fundamentais da astronáutica. O primeiro e, de muitas maneiras, o mais importante deles foi Konstantin Tsiolkovsky, um professor russo em grande parte autodidata e profundamente surdo. Trabalhando em relativo e muitas vezes empobrecido isolamento no final do século XVIII e início do século XIX, Tsiolkovsky, com uma clareza impressionante e quase sobrenatural, estabeleceu todo o projeto teórico para as viagens espaciais. Ele formulou famosa e corretamente a equação do foguete, uma peça de matemática fundamental e elegante que descreve a mudança de velocidade que um foguete pode alcançar com base na velocidade de escape de seu propelente e na razão de sua massa inicial abastecida para sua massa final vazia. Essa equação revelou as duas chaves cruciais para o voo espacial: altas velocidades de escape e uma alta razão de massa. Tsiolkovsky foi um defensor apaixonado e precoce dos foguetes de combustível líquido, reconhecendo sua eficiência e controlabilidade superiores em comparação com os simples foguetes de combustível sólido de sua época. Ele foi o primeiro a conceituar seriamente os foguetes de múltiplos estágios, a ideia de se livrar do peso morto dos tanques de combustível e motores vazios durante o voo, uma técnica absolutamente essencial para alcançar velocidades orbitais e de escape. Ele até mesmo, com uma notável previsão, teorizou sobre o uso de oxigênio líquido e hidrogênio líquido como propelentes, uma combinação que, devido à sua excepcional densidade de energia, ainda é usada em muitos de nossos foguetes modernos mais poderosos. Mas Tsiolkovsky era mais do que apenas um brilhante teórico técnico. Ele era um pensador filosófico profundo e, de certa forma, místico. Ele imaginou um futuro para a humanidade que não estava na Terra, mas no espaço. Ele sonhava com estações espaciais, com bases lunares, com a colonização do sistema solar e com um destino humano final entre as estrelas. Seu trabalho, embora em grande parte desconhecido fora da Rússia durante sua vida, forneceu a base teórica completa
e estranhamente precisa sobre a qual todos os desenvolvimentos práticos subsequentes em foguetaria seriam construídos. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, outro tipo de pioneiro muito diferente estava em ação. Robert Goddard, um físico americano, não era principalmente um teórico, mas um experimentador incansável e muitas vezes frustrado. Ele era frequentemente ridicularizado pela imprensa que famosa e erroneamente afirmou em um editorial do New York Times que um foguete não poderia funcionar no vácuo do espaço porque não teria nada para empurrar contra. Mas Goddard, sem se intimidar, persistiu. E em 1926, em um dia frio de março em um campo em Auburn, Massachusetts, ele alcançou um feito monumental e histórico, o lançamento do primeiro foguete de combustível líquido do mundo. O foguete, que ele apelidara de Nell, era um artefato pequeno e de aparência bastante despretensiosa. Voou por apenas 2,5 segundos e atingiu uma altitude de apenas 41 pés. Mas foi um momento transformador. Foi o Kitty Hawk da foguetaria a primeira prova tangível de que a promessa teórica dos foguetes de combustível líquido poderia ser transformada em uma realidade física e funcional. Goddard continuou a desenvolver e testar foguetes mais poderosos e sofisticados ao longo de sua carreira, muitas vezes enfrentando desafios de financiamento e trabalhando com recursos muito limitados. Ele foi um inventor prolífico e detinha patentes para muitos dos componentes-chave de um foguete moderno, incluindo projetos de múltiplos estágios, bombas de combustível e sistemas de orientação giroscópica. Ele foi o homem que resolveu, por meio de tentativa e erro meticulosos, e muitas vezes perigosos, muitos dos problemas práticos de engenharia que Tsiolkovsky apenas sonhara. E na Alemanha, outra figura-chave, Hermann Oberth, estava explorando independentemente as possibilidades teóricas do voo espacial. Seu livro de 1923, O Foguete, no Espaço Interplanetário, foi uma exploração matemática rigorosa dos princípios da propulsão de foguetes e teve uma profunda influência em uma geração de entusiastas alemães de foguetes, incluindo um jovem e ambicioso engenheiro chamado Werner von Braun. Juntos, Tsiolkovsky, Goddard e Oberth são corretamente conhecidos como os pais da foguetaria moderna. Seu trabalho independente, mas notavelmente convergente, formou a base teórica e prática sólida da astronáutica. Foram eles que mostraram que a velocidade de escape, a velocidade necessária para se libertar da atração gravitacional de um planeta, não era um sonho impossível, mas um desafio de engenharia solucionável, embora difícil. A sombria e terrível realidade da Segunda Guerra Mundial inadvertida e tragicamente acelerou esse desenvolvimento. O foguete alemão V2, desenvolvido sob a liderança de Werner von Braun, foi uma arma de terror, mas também foi o primeiro míssil balístico de combustível líquido em grande escala do mundo, uma máquina capaz de alcançar a borda do espaço. Após a guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética se apressaram para capturar os cientistas de foguetes alemães e sua avançada tecnologia V2, um processo que proporcionou um salto significativo e moralmente complexo para seus próprios programas de mísseis e espaciais nascentes. O amanhecer da Guerra Fria em meados do século XX forneceu então o ímpeto geopolítico final e poderoso para a corrida espacial. O lançamento do Sputnik 1 pela União Soviética em outubro de 1957 foi um choque profundo e, para muitos no Ocidente, aterrorizante. Foi uma demonstração clara e inequívoca da proeza tecnológica soviética e acendeu uma determinação feroz e desesperada nos Estados Unidos para alcançar e superar seus rivais ideológicos. Este evento levou diretamente à criação da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, a NASA, em 1958, uma nova agência civil que consolidaria e lideraria os esforços da América no espaço. A corrida para a Lua estava em andamento, e os sonhos outrora fantásticos dos primeiros pensadores visionários estavam prestes a se tornar um empreendimento nacional monumental, um empreendimento que, no curto espaço de uma única década, levaria a humanidade de seus primeiros passos, hesitantes em órbita, ao seu primeiro salto gigante na superfície de outro mundo. Por milênios incontáveis, o lado oculto da Lua permaneceu um mistério impenetrável para a humanidade.
De nosso ponto de vista terrestre, apenas uma face familiar de nosso vizinho celestial era sempre visível uma consequência bela e frustrante da dança gravitacional conhecida como acoplamento de maré. Isso significava que qualquer conhecimento verdadeiro do outro hemisfério oculto da Lua exigiria um salto monumental em nossas capacidades tecnológicas, um salto que nos levaria para além da atmosfera da Terra e para a vasta e escura expansão do espaço cislunar. Meados do século XX, testemunhou o início desta era transformadora à medida que a crescente corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética impulsionou a humanidade em direção às suas primeiras observações diretas deste enigmático território lunar. E foi a União Soviética, com sua liderança inicial e impressionante em tecnologia de foguetes de longo alcance e poderosos, que alcançaria este feito pioneiro, fornecendo ao mundo seus primeiros vislumbres turvos, mas profundamente significativos do lado invisível da Lua. A missão responsável por esta conquista inovadora foi a Luna 3, uma sonda robótica pequena e, para os padrões atuais, incrivelmente primitiva. Seu lançamento em outubro de 1959 ocorreu apenas 2 anos após o lançamento momentoso e, para o Ocidente, profundamente chocante do Sputnik 1, o primeiro satélite artificial do mundo. A missão Luna 3 foi audaciosa para sua época. Foi projetada não apenas para orbitar a Terra, mas para viajar 1/4 milhão de milhas até a Lua para contornar, lá em um balé gravitacional complexo, e então, se tudo corresse bem, para transmitir sua preciosa carga fotográfica de volta através do vasto e vazio abismo do espaço. Seu objetivo principal era singular, histórico e revolucionário: fotografar o lado da Lua que nunca antes fora visto por um olho humano ou, de fato, por qualquer instrumento terrestre. O projeto da espaçonave Luna 3 foi uma maravilha da engenharia do final dos anos 1950, um testemunho da engenhosidade do programa espacial soviético, mas também um reflexo das severas restrições tecnológicas da época. Era uma nave cilíndrica equipada com painéis solares para energia e um conjunto de antenas simples semelhantes a chicotes para comunicação. Seu componente mais crucial e engenhoso era seu sistema de imagem. Não era uma câmera digital que ainda não havia sido inventada. Era um sistema complexo e delicado de 2 câmeras baseadas em filme, um pequeno laboratório de processamento de filme automatizado a bordo e um dispositivo de varredura em miniatura semelhante a uma televisão. O sistema foi projetado para capturar uma série de imagens em filme fotográfico tradicional. Então, no vácuo hostil e implacável do espaço, o filme seria revelado fixado e seco automaticamente. Uma vez que as imagens fossem processadas, um pequeno ponto de luz voador escanearia o filme revelado linha por linha, convertendo as variações de luz e sombra em um sinal elétrico analógico. Este sinal era então transmitido lenta e meticulosamente de volta às enormes antenas de rádio da rede do espaço profundo na Terra. Este método era inerentemente propenso a ruído, distorção às 1001 coisas que podem dar errado em um sistema complexo e automatizado, operando a centenas de milhares de milhas de casa. Mas era a vanguarda da tecnologia de imagem remota para sua época. A trajetória da Luna 3 foi outra obra-prima da navegação celestial primitiva. Não foi projetada para entrar em uma órbita estável ao redor da Lua, mas para realizar um sobrevoo circunlunar. Foi lançada da Terra em uma trajetória direta e translunar. Em seguida, usou a própria gravidade da Lua para curvar seu caminho para contornar, lá pelo lado oculto, e em seguida para lançar, lá de volta em direção à Terra, em uma órbita longa em loop e altamente elíptica. Essa manobra de assistência gravitacional foi uma maneira inteligente e eficiente de alcançar o caminho desejado, sem a necessidade de um grande e pesado motor de foguete a bordo para correção de curso. O tempo da sequência fotográfica foi crítico. A espaçonave tinha que estar no lugar certo, na hora certa, com o Sol na posição certa para iluminar o lado oculto. Em 7 de outubro de 1959, enquanto a Luna 3 graciosamente contornava o lado oculto da Lua, suas câmeras clicaram e zumbiram, capturando 29 imagens do hemisfério anteriormente invisível.
As imagens, uma vez que foram finalmente recebidas e processadas na Terra, eram para os padrões modernos de uma qualidade chocantemente baixa. Eram borradas de baixa resolução riscadas com estática e marcadas por artefatos de transmissão. Mas eram sem dúvida um dos conjuntos de imagens mais importantes e de tirar o fôlego já feitos. Eram a primeira evidência empírica do que havia do outro lado da nossa própria Lua, e o que elas revelaram foi uma paisagem que era imediata e surpreendentemente diferente. O lado próximo e familiar da Lua é definido por suas extensas planícies escuras e relativamente lisas os Maria. Mas as imagens da Luna 3 mostraram um lado oculto que era quase completamente desprovido dessas grandes características escuras. Em vez disso, era uma expansão contínua e aparentemente interminável de terreno brilhante acidentado e fortemente craterado. Isso não era apenas uma diferença menor e cosmética, era uma profunda dicotomia geológica. Sugeria que os dois hemisférios da Lua haviam experimentado histórias evolutivas vastamente diferentes. O lado oculto parecia ser uma superfície mais antiga e mais fortemente castigada, uma superfície que não havia sido submetida à mesma ressurgência vulcânica em grande escala que moldara o lado próximo. Essa única e impressionante observação desencadeou uma revolução na ciência lunar. Forçou uma reavaliação completa de nossos modelos da formação da Lua, de sua estrutura interna e de sua história térmica. A suposição simples e de longa data de uma Lua uniforme e simétrica foi destruída para sempre. A nomeação das características recém-descobertas no lado oculto também começou com essas primeiras imagens borradas. Os cientistas soviéticos, em um movimento que refletia o orgulho nacional de sua conquista, nomearam uma das poucas e pequenas manchas escuras que puderam discernir como Mare Moscoviense, o Mar de Moscou. Uma cratera proeminente foi nomeada em homenagem ao seu grande e visionário pioneiro de foguetes, Konstantin Tsiolkovsky. Esses nomes foram as primeiras pinceladas humanas em uma tela que, por toda a história, estivera completamente em branco. O impacto da conquista da Luna 3 foi imenso. Foi uma enorme vitória de propaganda para a União Soviética na intensa e muitas vezes amarga corrida espacial da Guerra Fria. Foi um momento de profunda e quase universal admiração para o público em todo o mundo, um momento que transformou a Lua de um objeto distante e místico em um mundo real tangível e agora parcialmente conhecido. E para a comunidade científica, foi um primeiro vislumbre tentador e profundamente provocador de uma Terra nova e desconhecida, um vislumbre que acenderia uma busca de décadas e ainda em andamento para entender completamente a profunda e bela assimetria de nossa própria companheira celestial. O lançamento do Sputnik 1 em 1957 foi um profundo e, para muitos nos Estados Unidos, um profundamente perturbador alerta. O pequeno satélite que apitava circulando a Terra a cada 96 minutos foi uma demonstração clara e inequívoca da proeza tecnológica soviética e acendeu um senso de urgência feroz e muitas vezes frenético no governo e no público americano. Antes do Sputnik, os esforços americanos no espaço eram fragmentados, uma colcha de retalhos de programas concorrentes e muitas vezes descoordenados dentro dos diferentes ramos das Forças Armadas e um esforço de pesquisa civil menor liderado pelo Comitê Consultivo Nacional de Aeronáutica, ou NACA. A crise do Sputnik deixou abundantemente e dolorosamente claro que uma nova abordagem mais unificada e mais ambiciosa era necessária. Em julho de 1958, o presidente Dwight D. Eisenhower sancionou a Lei Nacional de Aeronáutica e Espaço, criando uma nova agência poderosa e liderada por civis, a NASA. A nova agência absorveu a antiga NACA juntamente com seus engenheiros qualificados e suas instalações de pesquisa de classe mundial e recebeu um mandato claro e audacioso: liderar os esforços da América na exploração pacífica do espaço. O objetivo inicial era simplesmente alcançar os soviéticos, mas isso logo evoluiu para uma visão muito maior e mais ambiciosa, uma visão que seria articulada com uma retórica poderosa e duradoura por um novo e jovem presidente. Em 1961, o presidente John F. Kennedy
em um discurso perante uma sessão conjunta do Congresso, lançou o desafio cósmico definitivo. Ele desafiou a nação a se comprometer a alcançar o objetivo antes do final da década de pousar um homem na Lua e retorná-lo em segurança à Terra. Este não era apenas um objetivo científico, era um objetivo político e profundamente simbólico. Foi uma declaração de vontade nacional, uma aposta ousada e arriscada na batalha ideológica de alto risco da Guerra Fria. E foi um desafio que galvanizaria a nação e colocaria a NASA em um curso que levaria a uma das maiores e mais inspiradoras aventuras de toda a história humana. Mas antes que os humanos pudessem dar seu primeiro salto gigante, uma vasta quantidade de trabalho de base teve que ser feita. A Lua ainda era de muitas maneiras um mundo desconhecido e perigoso. Precisávamos saber como era sua superfície, se era sólida o suficiente para suportar um módulo de pouso, que perigos poderia conter. E assim, antes que os astronautas da Apollo pudessem voar seus batedores robóticos, tiveram que ir primeiro. O programa Ranger foi a primeira e muitas vezes frustrante tentativa da NASA de dar uma olhada de perto na superfície lunar. O plano era simples, embora brutal: enviar uma série de sondas em um curso de colisão direto com a Lua, transmitindo imagens de televisão de alta resolução de volta à Terra nos minutos finais e frenéticos antes de seu impacto. As primeiras missões Ranger foram uma série de fracassos comoventes, um testemunho da imensa e muitas vezes implacável dificuldade da exploração espacial primitiva. Mas com a Ranger 7, em julho de 1964, a NASA finalmente teve sucesso. A sonda transmitiu mais de 4.300 imagens de perto, revelando o terreno lunar em detalhes sem precedentes e confirmando que a superfície era de fato sólida o suficiente para pousar. Após o sucesso dos impactadores Ranger, a NASA embarcou no programa Surveyor, muito mais complexo e ambicioso. O objetivo do Surveyor não era colidir, mas pousar para alcançar o primeiro pouso suave e controlado na superfície lunar. Cada espaçonave Surveyor era uma maravilha da engenharia dos anos 60, um artefato semelhante a um inseto equipado com um poderoso retrofoguete de combustível sólido para diminuir sua descida e um conjunto de motores Vernier de combustível líquido menores para orientação terminal e precisa. Em junho de 1966, o Surveyor 1 fez um pouso suave e perfeito no Oceano das Tempestades, um sucesso impressionante e profundamente emocionante para a jovem agência espacial. Transmitiu mais de 11.000 imagens de seus arredores, mostrando uma paisagem de material arenoso de granulação fina, salpicada de pequenas rochas e seixos. Missões posteriores do Surveyor carregavam instrumentos mais sofisticados, incluindo um braço robótico com uma pá que podia cavar o solo lunar e um dispositivo de espalhamento alfa que podia realizar uma análise química direta do regolito lunar. O programa Surveyor foi o ensaio geral final e bem-sucedido para os pousos da Apollo. Provou que podíamos pousar com segurança e nos deu nosso primeiro conhecimento direto e tangível do estranho e novo terreno sobre o qual nossos astronautas um dia caminhariam. Ao mesmo tempo, o programa Lunar Orbiter estava mapeando sistematicamente toda a Lua a partir da órbita, incluindo os lados próximo e oculto, com uma série de 5 missões fotográficas de grande sucesso. O objetivo principal era explorar e certificar os locais de pouso potenciais mais seguros e cientificamente interessantes para as missões Apollo. Os orbitadores produziram um atlas fotográfico abrangente e belo da Lua, um conjunto de imagens que não apenas serviu a um propósito prático crucial, mas também revelou em detalhes impressionantes e de alta resolução toda a beleza acidentada e antiga da paisagem lunar. Juntos, os programas Ranger Surveyor e Lunar Orbiter foram os precursores robóticos necessários para a aventura humana que estava por vir. Foram os olhos, os ouvidos e as mãos que enviamos à frente os batedores silenciosos e muitas vezes heróicos que abriram o caminho para os primeiros passos humanos em outro mundo. O programa Apollo não foi apenas uma conquista tecnológica. Foi um drama humano de proporções imensas, uma história de coragem, de engenhosidade, de sacrifício e de descoberta profunda e muitas vezes inesperada.
E foram os astronautas das missões Apollo que se tornariam os primeiros e até agora únicos seres humanos a verem com seus próprios olhos o lado oculto da Lua. A primeira dessas viagens históricas foi a Apollo 8 em dezembro de 1968. Em uma decisão ousada e na época profundamente arriscada, a NASA enviou a tripulação de Frank Borman James Lovell e William Anders em um voo circunlunar direto a primeira vez que seres humanos deixaram o abraço gravitacional da Terra e viajaram para outro corpo celeste. À medida que sua espaçonave contornava o limbo da Lua e a Terra pela primeira vez na história humana, desaparecia de vista e eles foram recebidos por uma paisagem que era ao mesmo tempo inspiradora e profundamente perturbadora. É uma vasta, solitária e proibitiva extensão de nada, relatou um dos astronautas de volta a um mundo extasiado. Parece gesso de Paris. Suas transmissões de televisão ao vivo, embora granuladas e em preto e branco, deram à humanidade sua primeira experiência humana compartilhada de outro mundo. E foi nesta missão, ao contornarem o lado oculto, pela quarta vez que William Anders tirou uma das fotografias mais icônicas e influentes de toda a história humana, nascer da Terra. A imagem do nosso próprio planeta pequeno, frágil e belo azul, surgindo acima do horizonte austero, cinza e sem vida da Lua, foi um momento profundo e para muitos profundamente espiritual. Foi uma imagem que, em um único quadro silencioso, capturou a beleza do nosso próprio mundo, a desolação da Lua e a verdade profunda e inescapável de nosso próprio isolamento cósmico. As missões que se seguiram do ensaio geral completo da Apollo 10 ao pouso final e triunfante da Apollo 17, todas envolveram múltiplas órbitas ao redor da Lua, e a cada órbita os astronautas tinham uma visão nova e, muitas vezes, diferente do lado oculto. Os pilotos do módulo de comando que permaneceram em órbita enquanto seus companheiros de tripulação desciam à superfície, Michael Collins, na Apollo 11 Richard Gordon, na Apollo 12 Stuart Rosa, na Apollo 14 Al Worden, na Apollo 15 Ken Mattingly, na Apollo 16 e Ron Evans na Apollo 17, todos experimentaram uma forma única e profunda de solidão. Por longos períodos de tempo, eles foram os seres humanos mais isolados da história do universo, sozinhos em suas pequenas espaçonaves, circulando um mundo morto, sua única conexão com as 7 bilhões de outras almas de sua espécie, um frágil link de rádio que por 20 minutos de cada órbita de 2 horas ficava completa e totalmente silencioso. Ao passarem por trás da Lua na sombra do rádio, eles estavam verdadeiramente e completamente por conta própria. E nesses momentos de profunda e bela solidão, eles foram os únicos seres humanos a verem a extensão completa e iluminada pelo Sol do lado oculto. Suas descrições em seus diários de missão e em suas memórias posteriores são um testemunho do poder e da poesia da exploração humana. Eles falaram de sua beleza austera e quase brutal, de seu mar de crateras interminável e aparentemente uniforme, de seu senso profundo e quase aterrorizante de antiguidade. Era um mundo que não fora suavizado pela mão gentil da erosão, um mundo que usava as cicatrizes de sua violenta história de 4 bilhões de anos em seu rosto. Era um mundo, todos concordaram, que não era como o lar. Mesmo a malfadada missão Apollo 13, uma missão que foi um quase desastre, proporcionou um encontro humano dramático e não intencional com o lado oculto. Após uma explosão ter danificado sua espaçonave a caminho da Lua, a tripulação foi forçada a usar a gravidade da Lua para contorná-la em uma trajetória de retorno livre de volta à Terra. Para a aflita tripulação de James Lovell, Jack Swigert e Fred Hayes, a longa e silenciosa passagem por trás do lado oculto foi um momento de imensa e quase insuportável tensão, um período de silêncio de rádio quando estavam mais vulneráveis, mais isolados e mais incertos de sua própria sobrevivência. Sua experiência, embora não fosse de observação científica, foi um testemunho poderoso e profundamente humano da natureza isoladora e implacável deste hemisfério lunar oculto. As observações humanas cumulativas de todas as missões Apollo, quando combinadas com os dados precisos e sistemáticos das sondas robóticas, nos deram uma compreensão nova e muito mais rica da Lua. Elas confirmaram de forma direta e visceral a profunda assimetria geológica entre os dois hemisférios.
e nos deram um novo e mais profundo senso de nosso próprio lugar pequeno e precioso no vasto e muitas vezes hostil cosmos. A superfície da Lua é um museu da violência cósmica, uma galeria de cicatrizes que conta a longa e tumultuada história do início do Sistema Solar. E a maior, mais antiga e mais magnífica exposição neste museu é a Bacia do Polo Sul Aitken, uma colossal estrutura de impacto no lado oculto da Lua, que é uma das maiores e mais antigas feições de impacto conhecidas em todo o nosso Sistema Solar. A bacia não foi descoberta em um único momento de eureka, mas foi gradual e meticulosamente revelada através de uma série de missões robóticas que, ao longo das décadas, descascaram as camadas de seu mistério. Os primeiros e fracos indícios de sua existência vieram das imagens borradas da sonda soviética Luna 3 em 1959. Mas foram as missões Lunar Orbiter e Apollo da NASA, na década de 1960, que forneceram a primeira evidência fotográfica de alta resolução da vasta e sutil depressão que marca sua localização. E foram as missões mais recentes e sofisticadas do final do século XX e início do século XXI que realmente trouxeram essa antiga e monumental feição para um foco nítido. A bacia recebe seu nome de sua localização, está centrada perto do Polo Sul lunar e sua borda norte é marcada pela cratera Aitken menor, mas ainda proeminente. Suas dimensões são impressionantes. Tem aproximadamente 2.500 quilômetros, ou 1.550 milhas de diâmetro, uma distância que se estenderia de Nova York a Dallas. E é incrivelmente profunda, variando de 8 a 13 quilômetros, ou 5 a 8 milhas de sua borda montanhosa mais alta, até seu chão de crateras mais baixo. É uma cicatriz de impacto de proporções verdadeiramente planetárias, e é antiga. Os cientistas estimam que o impacto que criou a Bacia do Polo Sul Aitken, ou SPA, ocorreu muito cedo na história da Lua, em algum momento entre 4,3 e 4,2 bilhões de anos atrás. Isso coloca sua formação diretamente dentro do bombardeio pesado tárdio, um período hipotético e ainda não totalmente compreendido no início do Sistema Solar, quando os planetas internos e suas luas foram submetidos a uma fuzilaria intensa e prolongada de asteroides e cometas. A bacia SPA é, em certo sentido, a ferida mais antiga e profunda da Lua. O impacto que a criou deve ter sido um evento de violência quase inimaginável. A teoria predominante é que foi formada pela colisão de um asteroide ou cometa massivo, talvez com várias centenas de quilômetros de diâmetro, viajando a uma velocidade de dezenas de milhares de milhas por hora. A energia liberada neste evento cataclísmico teria sido muito maior do que todas as armas nucleares da Terra combinadas. Teria vaporizado, derretido e ejetado instantaneamente uma quantidade colossal da crosta primordial da Lua, enviando uma onda de choque de energia sísmica, reverberando por todo o corpo lunar. A consequência mais profunda e cientificamente significativa deste impacto é que se acredita que ele tenha aberto um buraco através da crosta da Lua e tenha escavado o material do manto profundo subjacente. Esta é uma descoberta de imensa importância, pois nos oferece uma janela natural rara e preciosa para o interior profundo da Lua. As missões da NASA foram primordiais na confirmação desta hipótese de escavação do manto. Na década de 1990, as espaçonaves Galileu e Clementine, com seus imagadores multiespectrais, forneceram os primeiros e tentadores indícios de que o assoalho da bacia SPA tinha uma composição mineral diferente e incomum. Então, em 1998, a missão Lunar Prospector, com seu espectrômetro de raios gama, criou os primeiros mapas globais da composição elementar da Lua. Esses mapas revelaram uma anomalia impressionante: o assoalho da bacia SPA tem uma concentração significativamente maior de ferro e titânio do que a crosta das terras altas circundantes. Estes são elementos que se acredita serem mais abundantes no material mais denso do manto. Mas os dados mais abrangentes e definitivos vieram do Lunar Reconnaissance Orbiter, ou LRO, que orbita a Lua desde 2009. O conjunto de instrumentos avançados do LRO nos deu uma visão sem precedentes e multifacetada da bacia SPA. Seu altímetro a laser criou um mapa topográfico tridimensional
preciso revelando a verdadeira profundidade da bacia e sua complexa estrutura de múltiplos anéis. Seu radiômetro mapeou as propriedades térmicas da superfície, fornecendo mais pistas sobre sua composição mineral. E suas câmeras de alta resolução nos deram imagens impressionantes e detalhadas do terreno dentro da bacia. Quando todos esses dados são combinados, surge uma imagem clara e consistente. O assoalho da bacia do Polo Sul Aitken é uma província geológica única, um lugar onde o interior profundo e normalmente oculto da Lua foi trazido à superfície. É um laboratório natural para estudar a composição do manto lunar, um estudo crucial para entender a formação geral da Lua, sua história térmica e sua diferenciação em um corpo planetário em camadas. Este é um presente de valor científico quase incalculável. Ele nos dá uma maneira de amostrar o interior profundo de outro mundo, sem o imenso e atualmente impossível desafio tecnológico de ter que perfurar dezenas de quilômetros através de sua crosta sólida e rochosa. A Bacia SPA também é um lugar de grande interesse para a exploração futura. Ela abrange o Polo Sul lunar, uma região onde nas sombras profundas e permanentes de certas crateras o LRO e outras missões confirmaram a existência de depósitos significativos de gelo de água. Esta descoberta transformou nossa visão da Lua de um mundo seco e estéril para um lugar com um recurso potencialmente valioso e que sustenta a vida. Este gelo de água, se puder ser minerado e processado, poderia fornecer água potável, oxigênio respirável e propelente de foguete para futuros postos avançados humanos na Lua. A bacia do Polo Sul Aitken, com sua geologia antiga e única sua janela para o manto lunar e sua proximidade com esses preciosos depósitos de gelo polar, é sem dúvida um dos locais mais cientificamente atraentes e estrategicamente importantes de todo o nosso sistema solar. É um lugar onde o passado profundo e o futuro potencial da exploração lunar se unem em uma paisagem única, magnífica e inspiradora. E em 2019, a humanidade, através da missão chinesa Chang'e 4, deu seu primeiro passo robótico histórico neste novo e excitante mundo, um mundo que por tanto tempo esteve oculto de nossa vista. A superfície da Lua é um livro de história escrito na linguagem das crateras. Diferentemente da Terra, com sua atmosfera dinâmica, sua água corrente e sua geologia ativa de placas tectônicas, a Lua é um mundo de estase profunda e bela. Não tem vento, nem chuva, nem rios para erodir sua superfície. Seu motor geológico esfriou e morreu bilhões de anos atrás. E assim, as cicatrizes de seu passado violento, as inúmeras crateras de impacto que marcaram sua superfície ao longo das eras, foram preservadas com uma clareza quase perfeita e muitas vezes de tirar o fôlego. Mas este livro de história não é uniforme. Uma das descobertas mais impressionantes e fundamentais da era espacial foi a assimetria profunda e misteriosa entre o lado próximo e o lado oculto da Lua. O lado próximo, o rosto que está para sempre voltado para a Terra, é um mundo de dois terrenos distintos, as terras altas, brilhantes, antigas e fortemente crateradas, e os maria escuros mais jovens e relativamente lisos. O lado oculto, por outro lado, é uma extensão quase contínua e aparentemente interminável de terras altas fortemente crateradas. Os grandes e escuros maria, os mares de lava solidificada que definem tão proeminentemente o lado próximo, estão quase completamente ausentes. Essa dicotomia gritante na densidade de crateras e na extensão do recapeamento vulcânico é um dos quebra-cabeças centrais da ciência lunar. E as missões da NASA, desde os primeiros batedores robóticos até os exploradores humanos do programa Apollo, foram instrumentais na junção das pistas que agora nos permitem resolvê-lo. A resposta para este quebra-cabeça reside nas profundezas do próprio interior oculto da Lua. A chave é a espessura da crosta lunar. Nossos mapas globais detalhados do campo gravitacional da Lua, mais notavelmente da missão Grail, revelaram que a crosta no lado oculto é significativamente e sistematicamente mais espessa do que a crosta no lado próximo. Em média, a crosta do lado oculto tem cerca de 60 km de espessura, enquanto a crosta do lado próximo tem apenas cerca de 30 km de espessura. Esta é uma assimetria profunda e fundamental, e acredita-se que seja uma relíquia da própria formação da Lua. No rescaldo do impacto gigante que criou a Lua, à medida que os destroços se aglutinavam,
e a Lua esfriava de um estado derretido, a imensa atração gravitacional da Terra e a distribuição desigual de elementos radioativos produtores de calor podem ter levado a essa estrutura de crosta assimétrica. E essa diferença na espessura da crosta teve um impacto dramático e duradouro na evolução geológica da Lua. Os Maria foram formados por vastos derramamentos de lava basáltica do manto profundo e na época ainda derretido da Lua. No lado próximo, a crosta mais fina fornecia um caminho mais fácil para este magma atingir a superfície. Os imensos impactos que criaram as grandes bacias do lado próximo também criaram fraturas profundas nesta crosta mais fina, fornecendo condutos prontos para a lava ascendente. O resultado foi uma série de eventos de inundação vulcânica massivos que preencheram essas bacias e enterraram o terreno mais antigo e craterado abaixo delas. No lado oculto, no entanto, a crosta muito mais espessa agiu como uma barreira formidável. Mesmo quando impactos gigantes criaram vastas bacias, o magma do manto simplesmente não conseguiu, na maior parte, encontrar seu caminho para a superfície. O lado oculto, portanto, foi em grande parte poupado deste recapeamento vulcânico. Suas antigas terras altas crateradas à crosta primordial da Lua foram preservadas. É um registro mais puro e de muitas maneiras mais honesto da história violenta e primitiva do Sistema Solar. Esta história é ainda apoiada por outra descoberta sutil mas crucial. A missão Lunar Prospector, com seu espectrômetro de raios gama, descobriu que os elementos radioativos produtores de calor de potássio, urânio e tório não estão uniformemente distribuídos por toda a Lua. Eles estão concentrados em uma vasta província geológica no lado próximo, uma região conhecida como Terreno Crip do Procellarum. Esta região, com sua maior concentração de fontes de calor internas, teria permanecido mais quente e mais vulcanicamente ativa por mais tempo, contribuindo ainda mais para o extenso vulcanismo formador de mares no lado próximo. O lado oculto, sendo relativamente empobrecido nesses elementos, teria esfriado mais rapidamente seu motor vulcânico, falhando e morrendo muito mais cedo em sua história. As implicações dessa assimetria de crateras são profundas. Significa que o lado oculto da Lua é, em um sentido muito real, um mundo diferente. É um mundo mais antigo, um mundo que preservou um registro mais completo e puro do bombardeio pesado tardio, aquele período intenso e caótico no início do Sistema Solar, quando os planetas internos foram submetidos a uma fuzilaria implacável de asteroides e cometas. Ao estudar o número, o tamanho e a distribuição das crateras no lado oculto, e comparando-os com as idades das rochas trazidas pelos astronautas da Apollo do lado próximo, podemos reconstruir a história desse bombardeio com um notável grau de precisão. Esta é uma técnica conhecida como contagem de crateras, e a Lua, com suas duas faces distintas e lindamente preservadas, é nossa principal e mais valiosa pedra de Roseta para decifrar a história antiga e violenta de todo o nosso sistema solar. O lado oculto não é apenas o outro lado da Lua, é uma janela para o passado profundo, um testemunho silencioso e belo do caos ígneo e criativo de nossas próprias origens cósmicas. As terras altas lunares, os terrenos brilhantes, acidentados e antigos que dominam o lado oculto da Lua, são as paisagens mais antigas e, de muitas maneiras, as mais importantes do nosso vizinho celestial. São a crosta primordial da Lua, um registro fossilizado de seu nascimento ígneo e de sua juventude turbulenta. E elas detêm a chave para entender não apenas a história da Lua, mas o próprio processo de formação planetária. A teoria predominante para a origem das terras altas é a hipótese do oceano de magma lunar. Esta teoria propõe que logo após sua formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Lua era uma esfera global e derretida a um vasto e incandescente oceano de rocha. À medida que este oceano de magma lentamente esfriou e se solidificou, ocorreu um processo de diferenciação. Minerais mais densos, ricos em ferro e magnésio, cristalizaram e afundaram em direção ao centro, formando o manto da Lua e seu pequeno núcleo metálico. Minerais mais leves, no entanto, particularmente um tipo de feldspato conhecido como plagioclásio, cristalizaram e flutuaram para a superfície como uma camada de escória cremosa em um metal derretido.
Ao longo de milhões de anos, este material flutuante e rico em plagioclásio se acumulou e se solidificou para formar uma espessa crosta global de uma rocha de cor clara e baixa densidade chamada anortosito. Esta crosta anortosítica primordial é o que agora vemos como as terras altas lunares. Esta teoria, proposta pela primeira vez na década de 1970, foi uma peça de inferência científica ousada e brilhante, e foi confirmada com um grau de precisão impressionante pelas amostras trazidas da Lua pelos astronautas da Apollo. As rochas coletadas das regiões das terras altas no lado próximo eram de fato predominantemente anortositos, sua grande idade confirmando sua origem primordial. As terras altas são uma paisagem de antiguidade quase inimaginável, uma superfície que foi preservada em grande parte inalterada por mais de 4 bilhões de anos. E são uma paisagem de violência quase inimaginável. Estão saturadas de crateras de impacto, resultado de um bombardeio implacável e aparentemente interminável de asteroides e cometas na história inicial e caótica do Sistema Solar. A superfície das terras altas não é feita de rocha sólida e imaculada. É uma camada profunda e completamente pulverizada de regolito, uma mistura de poeira fina, fragmentos de rocha quebrada e pequenas contas vítreas que foram formadas pelo imenso calor e pressão de inúmeros impactos. E sob este regolito encontra-se uma espessa camada de brecha, um tipo de rocha, que é composta pelos fragmentos angulares e cimentados de rochas mais antigas e estilhaçadas. As terras altas são uma paisagem que foi quebrada e requebrada novamente, um testemunho de uma história de violência que está quase além da nossa compreensão. E, no entanto, é precisamente essa história violenta que torna as terras altas tão cientificamente valiosas. Elas são um registro puro e lindamente preservado do bombardeio pesado tardio. Ao estudar as crateras das terras altas, podemos aprender sobre o tamanho, o número e a natureza dos objetos que estavam percorrendo o início do Sistema Solar. Esta é uma informação crucial para entender como os próprios planetas se formaram e como nosso próprio mundo natal, a Terra, sobreviveu a este período inicial e muito perigoso de sua vida. A Terra também deve ter sido submetida a este mesmo e intenso bombardeio. Mas em nosso planeta dinâmico e geologicamente ativo, a evidência desta história antiga foi quase completamente apagada limpa pelos processos implacáveis da tectônica de placas do vulcanismo da erosão. A Lua, em sua bela e silenciosa, estase preservou a história que a Terra esqueceu. É nosso sótão celestial, nossa memória planetária, um lugar onde os segredos profundos e muitas vezes violentos de nossa própria família cósmica estão armazenados. A persistente e profundamente enraizada concepção popular de um lado escuro da Lua é um belo exemplo de como uma simples ambiguidade linguística pode levar a um mal-entendido científico profundo e duradouro. O termo lado escuro tem uma ressonância poderosa e quase mística. Ele evoca imagens de um hemisfério perpetuamente sombreado e misterioso, um reino da noite eterna. Mas a realidade é muito mais mundana e de muitas maneiras muito mais interessante. A Lua não tem um lado escuro, ela tem um lado oculto. E o lado oculto não é perpetuamente escuro. Ele experimenta um ciclo regular e previsível de dia e noite, assim como o lado próximo e assim como a nossa própria Terra. A confusão surge do fenômeno do acoplamento de maré. Como a rotação da Lua é sincronizada com sua órbita, o mesmo hemisfério, o lado próximo, está sempre voltado para a Terra. O outro hemisfério, o lado oculto, está, portanto, sempre voltado para longe de nós. É escuro no sentido antigo de ser desconhecido, de estar oculto de nossa vista. Mas não é escuro no sentido de não ser iluminado. A fonte de luz em nosso sistema solar é o Sol, não a Terra. E à medida que a Lua orbita a Terra, ela também está, é claro, orbitando o Sol. Ao longo de um único dia lunar, um período de cerca de 29,5 dias terrestres, a luz do Sol varre toda a superfície esférica da Lua. Cada parte da Lua, tanto o lado próximo quanto o lado oculto, experimenta cerca de 2 semanas de luz do dia brilhante e contínuas seguidas por 2 semanas de noite profunda, fria e contínua. As fases da Lua vistas da Terra são uma consequência direta dessa iluminação variável. Quando vemos uma Lua nova, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol.
O lado da Lua que está voltado para nós, o lado próximo, está na escuridão. Mas nesse exato momento, o lado oculto da Lua está totalmente iluminado, banhado pela luz de seu próprio meio-dia. Por outro lado, quando vemos uma lua cheia, a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. O lado próximo está totalmente iluminado, e nesse momento o lado oculto está no meio de sua longa noite de 2 semanas. A primeira confirmação definitiva e humana desse fato astronômico simples, mas profundo, veio com a missão Apollo 8 em dezembro de 1968. À medida que os astronautas se tornaram os primeiros seres humanos a orbitar a Lua, sua câmera de televisão, transmitindo de volta para um mundo extasiado, mostrou-lhes a paisagem iluminada pelo Sol e profundamente craterada do lado oculto. E a icônica fotografia Nascer da Terra, tirada na mesma missão, é um testemunho belo e poderoso dessa realidade. A imagem mostra nosso próprio planeta azul e branco surgindo acima de um horizonte lunar austero cinza e claramente banhado pelo Sol. A paisagem em primeiro plano daquela fotografia está no lado oculto da Lua. Os únicos lugares na Lua que são verdadeiramente e perpetuamente escuros são os assoalhos profundos e gélidos de certas crateras nos polos lunares. Devido à inclinação axial muito pequena da Lua, o Sol está sempre muito baixo no horizonte nos polos. Isso significa que os assoalhos de algumas crateras profundas estão para sempre protegidos dos raios diretos do Sol. Essas regiões permanentemente sombreadas são alguns dos lugares mais frios de todo o nosso sistema solar. E é nessas armadilhas frias e escuras que a Lua tem escondido seu segredo mais precioso e surpreendente. Durante a maior parte do século XX, o consenso científico era de que a Lua era um mundo seco e completamente sem água. As amostras de rocha trazidas pelos astronautas da Apollo, quando analisadas pela primeira vez, pareciam confirmar essa visão. Elas foram consideradas quase completamente desprovidas de água. Esse paradigma da Lua seca teve um efeito profundo e arrepiante em nossos planos para futuras explorações humanas. Significava que qualquer presença humana de longo prazo na Lua seria um desafio logístico imenso e caro, exigindo que toda a água necessária para beber, para suporte de vida e para cultivar alimentos fosse transportada a um grande custo do profundo poço gravitacional da Terra. Mas nas últimas décadas, esse paradigma foi completa e lindamente derrubado. Uma série de missões robóticas sofisticadas, muitas delas lideradas pela NASA, revelou que a Lua não é tão seca quanto pensávamos. Nas crateras profundas, escuras e permanentemente sombreadas em seus polos, ela abriga um vasto e potencialmente inestimável reservatório de gelo de água. Os primeiros e tentadores indícios vieram na década de 1990 das missões Clementine e Lunar Prospector. Essas sondas orbitais, usando radar e um espectrômetro de nêutrons, detectaram as assinaturas reveladoras de hidrogênio concentradas nas regiões polares. A forma mais plausível para este hidrogênio nesses ambientes incrivelmente frios e permanentemente sombreados era gelo de água. Mas a prova definitiva, a arma fumegante, veio em 2009 com a espetacular e deliberadamente destrutiva missão L-Cross da NASA. A missão envolveu a colisão intencional de um estágio de foguete Centaur usado em uma cratera permanentemente sombreada no polo sul da Lua. Uma segunda espaçonave Pastora voou então através da pluma de detritos que foi levantada pelo impacto, analisando sua composição com um conjunto de instrumentos a bordo. Os dados foram inequívocos. Os espectrômetros na espaçonave Pastora detectaram as assinaturas espectrais claras e inconfundíveis de vapor de água e gelo de água. A água era real. A descoberta de água na Lua é um verdadeiro divisor de águas. A água é o recurso mais importante para sustentar uma presença humana de longo prazo no espaço. Pode ser usada para beber e para cultivar alimentos. Pode ser dividida através de eletrólise em seus elementos constituintes hidrogênio e oxigênio. O oxigênio pode ser usado para ar respirável, e o hidrogênio e o oxigênio, quando recombinados, são um propelente de foguete poderoso e limpo. A Lua, ao que parece, tem seu próprio posto de gasolina embutido. A capacidade de minerar e utilizar essa água lunar, um processo conhecido como utilização de recursos in situ, ou ISRU,
é a chave para criar uma presença humana sustentável e, em última análise, autossuficiente na Lua. É a chave para quebrar nossa dependência completa e cara da Terra para todos os nossos recursos. É a chave que abrirá a porta para um futuro onde a Lua não é apenas um lugar que visitamos, mas um lugar onde vivemos e um lugar de onde podemos viajar para Marte e além. A descoberta de água na Lua transformou nosso vizinho celestial mais próximo de um museu geológico estéril em uma nova fronteira dinâmica e estrategicamente importante, uma fronteira rica em mistério científico e profunda possibilidade humana. O campo gravitacional da Lua não é o campo liso, uniforme e perfeitamente esférico de um problema de livro didático. É uma paisagem gravitacional irregular e complexa, uma paisagem de colinas e vales sutis que é um reflexo direto da distribuição desigual de massa no interior da Lua. Essas anomalias de gravidade foram descobertas pela primeira vez por acaso na década de 1960, quando os controladores de missão das missões Lunar Orbiter e Apollo da NASA notaram que suas espaçonaves estavam sendo misteriosa e frustrantemente desviadas de seu curso enquanto orbitavam a Lua. Essas perturbações orbitais inesperadas foram causadas por regiões localizadas de atração gravitacional excepcionalmente forte, regiões que foram rapidamente e evocativamente apelidadas de mascons de concentrações de massa. As mais proeminentes dessas mascons foram encontradas associadas às grandes bacias de mares circulares no lado próximo. Este foi um quebra-cabeça profundo e, na época, completamente inesperado. Essas bacias são os pontos mais baixos da superfície lunar. Por que elas deveriam ser o local de uma grande massa excedente? A resposta, sabemos agora, reside em uma combinação de dois efeitos. Os imensos impactos que criaram essas bacias não apenas escavaram uma enorme quantidade do material crustal de baixa densidade, mas também fizeram com que o material do manto subjacente mais denso se recuperasse para cima, mais perto da superfície. E então essas bacias afinadas foram preenchidas com uma camada espessa e muito densa de lava basáltica. É essa combinação de um manto denso elevado e um preenchimento de lava denso e espesso que cria a forte anomalia de gravidade positiva das mascons. O fato de essas mascons ainda estarem lá, de não terem sido apagadas pelo lento ajuste isostático da crosta lunar ao longo de bilhões de anos, nos diz algo profundo sobre o interior da Lua. Diz-nos que a camada externa e sólida da Lua, sua litosfera, tem sido muito espessa e muito rígida por muito tempo. Ela esfriou e se solidificou muito mais rapidamente do que a da Terra e tem sido, durante a maior parte de sua história, um mundo geologicamente morto e inflexível. O lado oculto, com sua quase completa falta de grandes mares, também, sem surpresa, carece dessas grandes e proeminentes mascons. Mesmo a colossal bacia do Polo Sul Aitken não tem uma mascon forte e positiva. Sua assinatura de gravidade é mais sutil e mais complexa, um reflexo de sua história diferente e mais antiga. Mas o mapa mais detalhado e belo do campo gravitacional da Lua veio da missão Grail da NASA. Em 2011, duas espaçonaves idênticas, nomeadas encantadoramente Abby e Flo, foram colocadas em uma órbita próxima e em tandem ao redor da Lua. Ao medir com precisão e continuamente as pequenas mudanças na distância entre as duas espaçonaves enquanto orbitavam com uma precisão de alguns microns, a missão conseguiu criar um mapa de altíssima resolução de todo o campo gravitacional lunar. O mapa é uma obra de arte científica. Ele revela não apenas as grandes mascons, mas uma riqueza de anomalias menores e mais sutis, associadas a crateras individuais, a estruturas vulcânicas enterradas e às profundas falhas tectônicas da crosta lunar. É uma maneira nova e poderosa de ver a Lua, uma visão de raio-x que nos permite espiar sob a superfície e mapear a arquitetura oculta e complexa de seu interior. A Lua hoje não tem um campo magnético global. Falta-lhe o núcleo externo líquido, quente, convectivo e eletricamente condutor necessário para gerar um dínamo planetário do tipo que cria a magnetosfera protetora da Terra. E, no entanto, a Lua não é totalmente não magnética. As amostras de rocha trazidas pelos astronautas da Apollo foram consideradas surpreendente e misteriosamente magnéticas.
e nossas sondas orbitais detectaram uma série de anomalias magnéticas fracas localizadas e irregulares embutidas na crosta lunar. Estes são campos magnéticos fósseis, os remanescentes congelados e fantasmagóricos de uma época há muito tempo em que a Lua era um mundo muito diferente e muito mais dinâmico. A existência desses campos magnéticos remanescentes é uma pista profunda e bela. Ela nos diz que em seu passado distante por um período de pelo menos 1 bilhão de anos, a Lua teve um campo magnético global. Ela teve um núcleo quente derretido e convectivo. Ela teve um dínamo. Esta descoberta revolucionou nosso entendimento da história térmica da Lua, mostrando-nos que não era um corpo simples, frio e inerte, mas um planeta verdadeiro e por um tempo geologicamente ativo. A distribuição desses campos magnéticos fósseis também é profundamente estranha. Eles são muito mais fortes e muito mais prevalentes no lado oculto da Lua do que no lado próximo. E algumas das mais fortes dessas anomalias do lado oculto são encontradas em um local muito peculiar e específico no Antípoda, o ponto na superfície da Lua, que é diametralmente oposto às grandes jovens e próximas bacias de impacto como Mare Imbrium. Esta é uma correlação impressionante e profundamente sugestiva, e levou a uma teoria bela e convincente. A ideia é que os imensos e energéticos impactos que criaram essas bacias do lado próximo enviaram uma onda de choque sísmica poderosa e altamente focada reverberando por todo o corpo da Lua, na época ainda derretido. Quando essa onda de choque convergiu no Antípoda, no lado oculto, criou uma região de aquecimento intenso e localizado e talvez até de derretimento da rocha crustal. À medida que essa rocha então esfriou e se solidificou na presença do antigo campo magnético global da Lua, tornou-se forte e permanentemente magnetizada. O impacto, em certo sentido, agiu como uma cabeça de gravação cósmica, imprimindo a assinatura do campo magnético global na rocha crustal em seu antípoda. E essas antigas memórias magnéticas não são a única característica estranha e bela da superfície lunar. Existem também os redemoinhos lunares padrões estranhos, sinuosos e brilhantes que são encontrados em vários locais da Lua. Esses redemoinhos não estão associados a nenhuma característica topográfica. São como pinturas delicadas e fantasmagóricas no regolito lunar, e são quase sempre encontrados em regiões de fortes anomalias magnéticas localizadas. A principal teoria é que essas anomalias magnéticas estão agindo como magnetosferas em miniatura e muito fracas, protegendo a superfície do efeito constante e escurecedor do vento solar, e assim preservando a aparência mais brilhante e imaculada do solo subjacente. Os redemoinhos lunares são uma manifestação visual direta e bela do passado magnético oculto e fossilizado da Lua. A história da Lua, revelada por nossa exploração científica de décadas e ainda em andamento, é uma história de assimetria profunda e bela. É um conto de dois mundos muito diferentes unidos em um único corpo celeste. O lado próximo é um mundo de contrastes dramáticos de mares vulcânicos escuros e terras altas antigas e brilhantes, um mundo cujo rosto foi moldado e remodelado por uma história longa e complexa de atividade geológica interna e bombardeio cósmico externo. O lado oculto é um mundo mais antigo, mais uniforme e de muitas maneiras mais honesto, um mundo que foi em grande parte poupado dos efeitos de recapeamento do vulcanismo, um mundo que preservou com uma clareza austera e bela as cicatrizes, profundas e violentas de seu próprio passado primordial. Essa dicotomia fundamental não é apenas superficial, é um reflexo de uma assimetria profunda e duradoura na própria estrutura da Lua, na espessura de sua crosta, na distribuição de seu calor interno e nos remanescentes fossilizados de seu antigo campo magnético. E é uma história que foi meticulosa e lindamente montada por uma longa e heróica série de missões científicas, missões que nos levaram de nossos primeiros vislumbres turvos e fantasmagóricos do lado oculto à compreensão detalhada de alta resolução e multifacetada que temos hoje. O lado oculto da Lua, antes escondido, não é mais uma página em branco em nosso atlas cósmico. É um capítulo rico, complexo e belo, um capítulo que não é apenas sobre a Lua, mas sobre a história profunda e muitas vezes violenta de todo o nosso sistema solar e sobre nosso próprio lugar pequeno e precioso dentro dele.
A jornada para a Lua não foi apenas uma jornada para outro mundo. Também foi, e sempre foi uma jornada para casa, uma jornada que nos deu uma apreciação nova e mais profunda da beleza da fragilidade e da pura sorte cósmica do nosso próprio planeta azul e branco e muito vivo, a Terra.